Olá, paz do Senhor para todos. Eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo. Hoje é dia 18 de agosto de 2020. Esta é a série do meu livro Você está prestes a sair do deserto, da editora Multifoco, do grupo editorial Multifoco. Se você quiser adquirir o meu livro, basta ir no site da editora www.editoramultifoco, tudo junto, editoramultifoco.com.br. Eu quero conversar com você sobre as armaduras de Deus. Nós vivemos um tempo em que nós somos confrontados e afrontados quase que o tempo inteiro. E se nós não tomarmos a armadura de Deus, vamos parar num deserto desses aí da vida. Num vale, num vento, numa prova, num troço ruim, né? Eu não estou dizendo aquelas situações quando o Senhor nos leva ao deserto para provar o nosso coração, mas sim aquelas situações que nós mesmos, por não vigiarmos, nos colocamos. Então, eu quero conversar com você sobre esses assuntos que eu trato no meu livro, de forma bíblica, né, embasado biblicamente. E uma das coisas está lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 a 18, que fala sobre a armadura de Deus. Quando você está consciente de que você não veio a passeio a vida e que a vida na terra não é tua morada eterna, mas sim um momento do tempo em que você está sendo aperfeiçoado, em que você está se descobrindo através de Jesus Cristo, né, do modelo oficial. E quando você decide seguir as instruções que a Bíblia nos traz para que a gente passe por essas situações de forma triunfante, né, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, eu coloco aqui a questão da armadura, que muitas vezes, por não vigiarmos naquilo que o apóstolo Paulo fala, nós acabamos caindo em ciladas do diabo. Olha só o que ele fala lá em Efésios 6. A partir do verso 10. Sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Então já começa falando da nossa fraqueza, né? Nós somos fracos para enfrentar a luta, a batalha espiritual que acontece todos os dias na nossa vida. Muitas das quais não ficamos sabendo, e quando ficamos sabendo em parte, porque tem livramento para nós. E o fortalecimento não é na nossa sabedoria humana, na força do nosso braço, na nossa juventude ou na nossa perfeita saúde. Não. É exatamente quando nós estamos fracos na carne, né? E essas lutas não são para a nossa carne batalhar, mas sim para o nosso espírito. Que a nossa alma tem que ser revestida das armas espirituais, dessa armadura de Deus, para que nós possamos resistir. Olha só, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Não é a armadura do homem, é a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele prepara ciladas o tempo todo para nós que amamos Deus, que temos Jesus Cristo como o nosso remidor, o nosso Senhor, o amado da nossa alma. E ele fala assim, o apóstolo fala assim, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, não são as armaduras nem as armas carnais que vão solucionar. E muitas vezes nós nos colocamos no deserto porque tentamos usar as armas carnais. Perdão. E
porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra pessoas, né? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É por isso que nós precisamos usar a armadura de Deus. Aí o apóstolo continua: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A armadura, percebe, não é para que não é uma arma, a armadura é uma defesa. Quem pratica arte marcial, eu pratico karatê, eu sou instrutora de karatê, e sabe que toda defesa é um ataque. Toda defesa é para neutralizar a potência do golpe do inimigo. Toda defesa também tem uma esquiva, para que você possa fazer um movimento em que desarticule essa arma do inimigo projetada contra a sua vida. Para que você entre dentro da palavra que diz: toda ferramenta ou toda arma forjada contra nós não prosperará. Isaías 54:17. Então, quando você toma toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. O dia mau vem com força total para cima de nós, vem para arrebentar. Mas a armadura de Deus é suficiente para nos fazer resistir. Sabe, essa palavra resistir me lembra aqueles furacões que passam em filmes americanos, né? E, aliás, acontece normalmente, né? Acontece periodicamente na América do Norte. Mas a gente já viu, né, o furacão no filme, né? E aí a gente vê cenas de pessoas agarradas em ferros, em estruturas de ferro, o corpo levanta e ele fica na horizontal, paralelo ao chão, né? Tamanha força do vento. Eu creio que a palavra resistir aqui nesse versículo 13 do capítulo 6, ela tem essa conotação, né? Assim, tipo, não, você não vai largar a mão dali, né? Você vai resistir àquele ataque, aquele vento furioso que está vindo. Mas como, Paulo? Com a armadura de Deus. Com a armadura de Deus. E ainda fala assim, depois de ter desvencido tudo, quer dizer, você vai vencer. Com a armadura de Deus, você vai vencer. Permanecer inabalável. Quer dizer, não vai chegar e desabar. Não, porque ela é para antes, durante e depois. E aí, ele fala lá começa no verso 14: estáis firmes, cingindo-vos, ou seja, vestindo-vos com a verdade. Primeira parte da armadura de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Verdade, justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, né? Você vai ser um porta-voz da paz, tu anunciador das boas novas, né? Quão suaves são os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas novas, aqueles que anunciam o evangelho da paz, né? A paz com quem? A paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Embraçando sempre o escudo da fé, mais uma parte da armadura, fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando também o capacete da salvação, ou seja, a sua mente está tomada pela esperança que há na salvação em Jesus Cristo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, e essa parte aqui, a espada do Espírito, quando lá em Mateus 4, quando Jesus Cristo ele resiste ao diabo, né, com, e a primeira argumentação do Senhor Jesus, quando o diabo fala assim: se és o Filho de Deus,
transforma essas pedras em pães. E aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse termo palavra no original não é a palavra logos, palavra grega que quer dizer todo o pensamento bíblico, mas sim a palavra rema, aquela palavra específica para aquele momento. Aquela palavra lá do Salmo 107, verso 20, e enviou a sua palavra e nos livrou daquilo que era mortal, que nos era mortal. Então, essa espada é a palavra certa, na hora certa, no momento certo, na medida certa, que o Espírito, aqui com E maiúsculo, o Espírito Santo nos dá. E por fim, orando com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, com E maiúsculo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, quer dizer, orando pelos outros, né? Porque aquilo que você faz para os outros volta para você. Então, para que você não venha a entrar num deserto, lembre-se da armadura de Deus. Não venha entrar no deserto se não for levado por Deus, mas sim por falta de vigilância. Use a armadura da verdade, a justiça, a paz, a fé, a esperança da salvação, a palavra rema, né, a espada do Espírito, a oração, a vigilância, perseverança e a súplica, oração e súplica pelos irmãos. Tá? Fique na paz, essa é a série Você Está Prestes a Sair do Deserto, que é o título do meu livro e também é o título da série lá na playlist, lá no meu canal, no YouTube, canal Mônica Sampaio de Mello. Se você quiser ouvir mais sobre o conteúdo do livro, tudo que eu falo no livro, vá lá nessa série. É claro que não tem tudo, né? Mas tem um gostinho. Para que, se você quiser adquirir meu livro, você vai lá no site da Editora Multifoco, www.editoramultifoco.com.br, e adquira o livro Você Está Prestes a Sair do Deserto. Se quiser fazer parte do grupo do Zap da Divinas Promessas, que é a base missionária que eu dirijo, entre em contato comigo, manda um zap DDD 21 983223701 e eu te adicionarei ao grupo, tá bom? Fique na paz.